Só quero lembrar vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois ser postada no canal do YouTube. Na última aula, a gente falou, né, sobre as fontes históricas e o trabalho do historiador, né? O estudo da história e o trabalho do historiador, como é que é feito o trabalho do historiador, como é que é feita a história, né? Por que que a gente estuda história, qual que é a importância de se estudar história, né? Esses temas foram abordados aqui na nossa última aula. Na última aula eu também recomendei para vocês que seguissem e a atividade de ontem. Como assim, Gabriel? Não entendi. Gabriel, se você quiser abrir seu áudio aí pra gente conversar, é melhor. Você está correndo a de ontem? Abre o áudio aí, Gabriel, por favor. Você está corrigindo a de ontem? A atividade dessa semana agora, semana 1 do PET 2? Não, semana 2. A semana... Não, essa aqui ainda é a semana 1 do PET 2. Tá aqui, ó. Semana 1 do PET 2. Entendeu? Sim. Beleza. Aí eu estava explicando para vocês, né, sobre esse tema do trabalho do historiador e recomendei para vocês esses dois canais aqui, né, esses três canais aqui que tem o meu também, que é o canal do professor Dimas Antônio, ok? E o canal aqui do professor Vini, do canal Super História, né? Esses dois canais aqui eu estou usando como base para poder fazer essa aula para a gente. E esses canais aqui eles estão sempre publicando a correção das atividades. Eu recomendo que vocês sigam eles, né? Para sempre terem alguma... Como é que eu posso dizer? Algum material para lhes ajudar caso vocês tenham alguma dúvida. Aparecer alguma questão lá que vocês tenham alguma dúvida, abre lá o vídeo dele que vai ter a correção, você vai saber entender o que está sendo pedido na questão. Ok? Tem o Biomédicoando. Biomédicoando? Isso é um canal ou Nayara? Uai, bacana. Só que aí ele é de... Ele é de que esse canal? Ele deve dar correção de ciências, né? Eu imagino. Todas as matérias? Uai, bacana, eu não conheço ele não. Vou pesquisar ele depois aqui. Quem sabe a gente até não traz ele aqui também nas próximas aulas. E tem o meu canal também, tá bom, pessoal? Caso vocês percam alguma aula ou queiram rever algum conteúdo que foi perdido, todas as aulas são postadas lá. Ok? Falamos aqui um pouco, né, de uma comparação entre o trabalho do historiador e o trabalho de um detetive. Ok? Falamos aqui mais um pouco e agora vamos falar sobre as fontes históricas. Pessoal, a fonte histórica é todo vestígio produzido pelas pessoas na sua passagem pela Terra e usados pelo historiador para construir um conhecimento sobre a história, né? Então toda a sociedade humana, toda a civilização, toda pessoa, né, ela vive em interação com a natureza, ela vive em interação com o mundo, né? E essa interação, ela gera vestígios, ela deixa pegadas, né? Ela deixa marcas no mundo. E essas marcas, elas são o que são chamados de fontes históricas, né? Que é aquilo que é produzido, que é aquilo que é deixado diretamente ou indiretamente pela ação humana, ok? E a fonte histórica é o principal combustível, né, do trabalho do historiador. É a partir do estudo das fontes históricas que o historiador vai conseguir fazer a sua pesquisa, conseguir fazer a sua análise, aprofundar o seu estudo e desenvolver uma teoria, uma versão sobre o que aconteceu no passado. Como eu expliquei para vocês, é impossível a gente criar uma versão absoluta, uma versão 100% correta do que aconteceu, né? Porque a gente é limitado. Não é possível a gente ter uma noção total do que está acontecendo no presente
imagina do que aconteceu no passado, né? Então nenhuma visão histórica ela é completa, ela é total. Mas mesmo assim, usando a ciência, usando o método científico e aprofundando-se, né, na pesquisa das fontes históricas, usando o pensamento crítico, usando os métodos, né, que são estabelecidos pela história e por outras ciências humanas, né, é possível ter-se uma noção do que aconteceu no passado, né, o mais próxima da verdade que lhe for possível. Ok? E a gente tem uma diversidade, uma grande variedade de fontes históricas. E aqui o PET das semanas anteriores, ele trouxe essa imagem que mostra para a gente aqui vários tipos, né, de fontes históricas. Existem as fontes históricas, que são as fontes históricas visuais, né? O que seria uma fonte histórica visual? Seriam fotografias, pinturas, desenhos, cartões postais, imagens, né? Existem as fontes históricas escritas, que poderiam ser cédulas de identidade, diários, leis, um livro, né? Tudo isso são fontes históricas escritas, ok? Existem as fontes históricas orais, que seriam as cantigas, as lendas, as entrevistas, as histórias que são passadas de geração em geração, né? Seriam fontes históricas orais. E também temos aqui as fontes históricas da cultura material. O que seriam as fontes históricas da cultura material? Seriam brinquedos, móveis, vestimentas, né? Uma ferramenta de um homem na Idade da Pedra, né? Seria uma fonte material. Um sarcófago de uma múmia seria uma fonte material, né? Então, assim, várias outras fontes se encaixariam dentro desse parâmetro aqui da cultura material, ok? Então, esses aqui são alguns tipos de fontes históricas que são usadas pelo historiador para poder desenvolver a sua pesquisa, o seu estudo sobre o passado, tá bom? Avançando aqui. Ô tio, hoje vai ter vídeo? Não, hoje não, Pedro. Hoje você queria um vídeo? Aham. Uai, me chama lá no YouTube, no YouTube. Me chama lá no WhatsApp que eu te mando uns vídeos legais para você assistir de história. Você já viu um canal que chama Nerdologia? Oi? Você já conheceu um canal que chama Nerdologia? Não. É muito bom. Vou te mandar Ô aí. tio, eu conheço um canal que, tipo, ele vai atrás de umas lendas que, tipo, vamos supor, o Saci. Vamos Sim, supor assim. Aí, tipo, ele vai atrás das coisas do Saci, tipo, pertences dele. Eu tava vendo um vídeo ontem que, tipo, antigamente, acho que uns 100 anos atrás, eles, como que é o nome? Tinha uma bruxa, que os pais dela morreram. Aí, tipo, Aí, ela foi morar na floresta, aí ela aprendeu aquelas coisas de planta medicinais, assim. sim. Aí aí depois uma menina morreu, aí eles queimaram a floresta, e como antigamente existiam aqueles fornos, sabe aqueles fornos que eles ligavam a carvão? Sim, sim. Sei, sim. Parece uma troca. Uhum. Aí eles foram lá e queimaram ela. Só que aí esse canal do YouTube sabia onde ela morava, porque eles já tinham estudado essa história. Aí eles foram lá e cavaram e acharam vários pertences dela, acharam relógios, um monte de coisa assim, da bruxa. Uai, mas que coisa interessante, Pedro. Depois me manda esse canal aí, como é que é o nome do canal? Eu tenho que ver que eu esqueci o nome dele. Uai, bacana, cara. Depois você manda aí, o Gabriel também tá Eu perguntando. vou te mandar. Se você quiser mandar até no chat, Mas que aí eu o Gabriel acessa também. O Gabriel tá perguntando aí como é que chama o canal. Tá, eu tenho que ver o nome do canal aqui, que eu esqueci.
Bacana, Mas é beleza. muito massa. Eu acho que é alguma coisa Ginho da Selva, alguma coisa assim. Massa. Mas eu vou ver direitinho, vou passar aqui no chat. Valeu, beleza. Combinado então. Aí eu te mando um vídeo lá no WhatsApp da tal da bruxa, que acharam os pertences dela. Beleza. Me manda lá mesmo. Tá bom. Tá. Aí, pessoal, como eu disse para vocês, né, existem vários tipos de fontes históricas, ok? E o que seria o fato histórico? Fato histórico seria o seguinte, de acordo com a descrição do PET. A história é feita através de inúmeras ações humanas, que estão ligadas pelo tempo e espaço. Esses acontecimentos recebem o nome de fatos históricos. Então, pessoal, tudo aquilo que acontece devido à ação e à interação dos homens, né? Dos homens, eu digo, da espécie humana, né? Que envolve homens e mulheres, né? Claro. Toda a ação humana, ela vai gerar um fato histórico, né? Alguns fatos têm uma maior relevância, alguns fatos têm menor relevância, né? Mas toda interação humana, ela vai dar origem ao que a gente chama de fato histórico. E o fato histórico é o objetivo do historiador. O historiador, ele estuda a fonte histórica tentando entender e descobrir quais foram os fatos históricos, o que é que motivou eles, né? Como que eles decorreram, tá bom? Tudo isso envolve o trabalho do historiador, ok? Pedro, o Gabriel pediu para você mandar no WhatsApp dele, tá bom? Eu tô procurando o canal do YouTube aqui. Tá bom. Do YouTube. É porque eu escrevi no canal dele, aí é muito, como eu tenho muito. E a pessoa escrita é difícil achar, tô procurando aqui. Mas na hora que eu achar, eu vou mandar o nome do canal e o vídeo. Beleza. Fechou então. Vamos lá. A interpretação das fontes pode variar de acordo com o objetivo do historiador, pois cada um pode analisá-la com uma visão diferente e encontrar outras informações sobre o passado. Por isso, podemos dizer que a história é composta por verdades no plural. Ô tio, achei. Achou? Manda aí para nós. Achei, vou mandar aqui, peraí. Beleza. A história é composta por verdades no plural, pois podem variar de acordo com o historiador e com o período em que a fonte foi analisada. Então, pessoal, cada historiador ele vai ter a sua visão da história, a sua visão do que aconteceu no passado, né? É aquela história, aquele exemplo do copo cheio de água pela metade, né? Vamos imaginar aqui que tem um copo de água cheio pela metade em cima de uma mesa. E você chama uma pessoa otimista e uma pessoa pessimista para enxergar aquele copo. O otimista vai dizer que o copo está meio cheio. O pessimista vai dizer que o copo está meio vazio, né? Mas enfim, são duas opiniões diferentes, né, sobre o mesmo objeto, sobre a mesma fonte. E assim também funciona com a história, pessoal. Cada historiador ele vai ter a sua visão, né, do que aconteceu no passado. E essa visão do historiador... Tá bom, Pedro, manda aí pra gente. Essa visão do historiador, ela vai variar de acordo com a vivência dele, com a visão de mundo dele, com os sentimentos dele, né, com a forma como ele encara cada coisa, né? Então, a verdade histórica, ela não se baseia em uma verdade só. A história não é uma ciência absoluta, né? A história é uma ciência humana, e então ela envolve várias interpretações, várias visões sobre um mesmo ponto de estudo. Ginho da Selva, que chama, Pedro? Eu vou tirar um print aqui do vídeo e vou te mandar lá no WhatsApp. Tá bom, manda lá pra nós. Ginho da Selva. Beleza, depois vou dar uma olhada aí. Ok, pessoal. Se vocês forem seguir lá o canal do Ginho da Selva, segue o meu canal também, viu? Professor Edivaldo História. Vamos lá. E, pessoal, a história também, ela é formada tanto por permanências quanto por mudanças, ok?
Permanência refere-se àquilo que se mantém ao longo do tempo, que não mudou, que continua existindo, ok? E as mudanças referem-se àquilo que é diferente do que existia no passado, coisas que passaram por mudanças e grandes transformações, né? Vamos imaginar aqui, por exemplo, um exemplo de mudança e de permanência aqui do nosso tempo presente para o tempo passado. Hoje, todos nós falamos português, né? Há 100 anos atrás, as pessoas aqui do Brasil também falavam português, também falavam o mesmo idioma que nós falamos. Então, isso é uma permanência, né? Há 100 anos atrás falava-se português e atualmente também se fala português. No entanto, pessoal, algumas palavras mudaram o seu significado, né? De tempos anteriores para os tempos atuais, né? Existem algumas frases, algumas expressões que mudaram. O idioma está sempre em mudança, né? O tempo todo estão surgindo palavras novas, palavras vão ganhando novo significado, né? Então essas aí poderiam ser indicadas como mudanças que vão ocorrendo dentro desse aspecto da nossa cultura, né? Então existem permanências e existem mudanças dentro da história. E em todo assunto dá para a gente identificar o que muda e o que permanece, tá bom? Essa ferramenta da gente se perguntar o que será que mudou do passado para o tempo presente? O que será que permanece igual do tempo passado para o tempo presente? Essa ferramenta da gente estar sempre usando a permanência e a mudança como uma pergunta sobre o passado ajuda a gente bastante a entender como que se desenvolveu a história, como que a história se manifestou dentro da nossa vida, dentro da nossa cultura, dentro da humanidade. Tá bom? Pode falar, Pedro. Tia, 2 dias atrás, ele postou um vídeo encontrando o tesouro da... Como que é o nome? Mula sem cabeça. Pedro, beleza. Mas vamos deixar para olhar o canal do Ginho da Selva depois da aula. Senão você vai perder os conteúdos aqui, tá bom? Depois da aula a gente confere lá e depois a gente conversa no WhatsApp e vê como é que fica. Tá bom? Mas vamos lá. E agora, pessoal, vamos fazer a correção das atividades da primeira semana do PET 2, ok? O segundo PET que o Estado está lançando, o primeiro PET do segundo bimestre, né? Vamos lá. Na questão 1, o enunciado diz o seguinte: para compreender a história, é preciso entender alguns conceitos. Ok? Explique os conceitos abaixo. Então, a gente vai pegar os conceitos que são definidos aqui e a gente vai dar uma explicação sobre qual que é o significado deles. Ok? O primeiro conceito aqui na letra A é o conceito historiador. O que seria o historiador? O que vocês podem estar respondendo aí? Vocês podem estar respondendo assim, ó. O historiador é o profissional que estuda o passado humano em seus vários aspectos, na economia, na sociedade, na cultura, nas ideias e no cotidiano. O historiador investiga e interpreta criticamente os acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade e ampliar a compreensão da condição humana. Ok? Essa aqui seria uma resposta certa para a letra A. Vocês podem responder com as suas palavras, da sua forma. Isso aqui é só uma sugestão, né, do que vocês podem estar colocando nessa questão. Tá bom? Tá. Ok. Aqui a letra B. O conceito de fontes históricas. Como que a gente pode definir, né, explicar o conceito de fontes históricas? O que vocês podem estar respondendo aí? Vocês podem responder assim, ó. As fontes históricas são os itens materiais e imateriais, ou seus vestígios, produzidos pela ação humana, né? Ou seja, tudo aquilo que o ser humano faz é
toda marca, todo vestígio, né, todo rastro que o ser humano deixa de sua ação, de sua existência, pode ser considerado uma fonte histórica. Tá bom? Isso aqui é uma resposta, mas vocês vão colocar com as suas palavras, né? E aqui o terceiro conceito para a gente estar explicando. Fatos históricos. Como a gente pode estar explicando aqui o que é fatos históricos? Pode falar assim, ó. A história é feita através de inúmeras ações humanas, que estão ligadas pelo tempo e espaço. Esses acontecimentos recebem o nome de fatos históricos. Ou seja, pessoal, tudo aquilo que envolve a ação do ser humano, né? Tudo aquilo que envolve a interação entre seres humanos vai gerar fatos históricos, tá bom? Alguns de maior significado, outros de menor significado, ok? Mas a história é composta pela ação dos seres humanos, né? Tem até uma frase que diz o seguinte: a história é a ciência que estuda o homem no tempo. Ou seja, vai estudar as ações do homem, as decisões do homem, a situação, as circunstâncias, né, que envolvem a existência humana, né, durante o tempo, durante os períodos históricos, pelas regiões do mundo, né, as mudanças que vão ocorrendo, tudo isso, as mudanças e permanências, né, tudo isso é estudado e abrangido pelo estudo da história. Aqui, ó, a letra D. Rupturas. O que a gente pode interpretar como rupturas, né? Qual que é o conceito de rupturas? Rupturas é a mesma coisa que mudanças, né? Mudanças referem-se àquilo que é diferente do que existia no passado. Coisas que passaram por mudanças e grandes transformações, ok? Por exemplo, no Brasil de 1500, a gente tinha aqui várias comunidades indígenas, né, vários grupos indígenas dividindo o mesmo território, alguns criando laços de amizade, outros guerreando entre si, né? A gente tinha vários idiomas sendo falados por essas culturas, né? Várias línguas, vários troncos linguísticos, várias culturas, várias religiões, várias formas de se enxergar o mundo, né? Isso em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram essa situação. Agora, se um português vier aqui hoje, ele vai encontrar uma situação completamente diferente, né? Então, o que aconteceu? No território do Brasil, ocorreram rupturas, ocorreram mudanças do passado para o presente. Entenderam? E aqui a letra E, as permanências. Como a gente pode estar explicando o que são essas permanências, pessoal? Permanência refere-se àquilo que se mantém ao longo do tempo, que não mudou, que continua existindo, ok? Então, é aquilo que a gente tem de característica do passado que ainda é preservado hoje em dia, né? Então, é isso aí. Vamos lá. Aqui a questão 2. Analise quais as semelhanças entre o trabalho do historiador e o trabalho do detetive. É aquela coisa, né, que a gente falou aqui na aula passada, da semelhança entre o trabalho do historiador e o trabalho do detetive, né? Vamos lá na questão. Opa. O que a gente pode estar respondendo aqui, né? A gente pode responder assim, pessoal. Assim como o detetive corre atrás de provas para desvendar um mistério, o historiador vai atrás de fontes históricas para reconstruir o passado, né? Então essa é a semelhança entre o trabalho do detetive e o trabalho do historiador. O passado, ele é um mistério, né? E quais que são as pistas para a gente desenvolver, para a gente desvendar o mistério do passado? São as fontes históricas. O estudo das fontes históricas vão nos dar alguma luz, alguma pista, alguma informação, né, sobre quais foram os fatos históricos que aconteceram no passado, né? E a partir do momento que a gente entende como que aconteceram os fatos históricos, o que é que levaram a eles,
né? Como eles se desenvolveram, como que eles se concluíram, quem estava envolvido nesses fatos históricos, né? Todas essas nuances dos fatos históricos. A partir do momento que a gente compreende elas, a gente entende como que se desenvolveu a história, né? E quanto mais a gente estuda, mais conhecimento a gente adquire, mais capacitado a gente fica para entender tanto o passado quanto o presente e, por que não, até fazer alguma previsão de para onde que está nos levando o futuro, né? É isso aí. Vamos lá. A questão 3, ela vai trazer essa atividade aqui para vocês. Relacione os tipos de fontes históricas com seus exemplos, colocando a letra da primeira coluna correspondente com a segunda coluna. Ok? Então vamos lá. Está falando aqui de um lado o tipo de fonte histórica e aqui do outro lado, na outra coluna, o exemplo dessa fonte histórica, né? A gente vai associar o tipo da fonte histórica com um exemplo, né, com um modelo que se encaixe dentro desse tipo. Por exemplo, a fonte histórica, a fonte escrita. Qual desses exemplos aqui a gente pode encaixar como fonte escrita? Seria a carta, né? A carta é uma fonte histórica escrita, ok? Ela é feita pela ação humana, ela deixa um vestígio, ela traz informações, né? Ela pode trazer informações sobre o tempo, sobre o que aconteceu, né? Sobre diversas possibilidades, né? Podem ser inseridas aqui, diversas possibilidades de informações podem ser inseridas dentro de uma carta. Então a carta seria uma fonte escrita. E uma fonte material, o que a gente pode citar como fonte material? Um baú de madeira, né? Uma ferramenta de um homem da Idade da Pedra, né? Uma bicicleta antiga, né? Qualquer objeto material que possa nos passar alguma informação do passado é considerado uma fonte material, ok? A letra C, fonte pictórica ou fonte visual. O que seria uma fonte pictórica, né, pessoal? Uma imagem, uma foto, uma pintura, né? Então, dentro aqui da letra C, dessa questão aqui da fonte pictórica ou a fonte visual, a gente teria a fotografia como exemplo, né? Então, a fotografia seria o melhor exemplo aqui que a gente teria dentro dessa categoria aqui, né, de fonte pictórica ou fonte visual. A letra D, a fonte oral. Qual exemplo se encaixa dentro da categoria fonte oral? Seria a entrevista, né? A entrevista, mas também uma história, uma lenda, né? Assim, diversos outras fontes podem se encaixar aqui dentro dessa categoria da fonte oral, ok? E a letra E, fonte audiovisual, ou seja, são fontes que envolvem informações de áudio e informações de imagens, né? O que a gente pode inserir aqui dentro de fonte audiovisual? Seria o filme, né? O filme seria uma fonte audiovisual, ok? Então, a organização ficaria dessa forma. Aqui no exemplo, vocês teriam que colocar em fotografia a letra C, de fonte pictórico-visual, em entrevista a letra D, de fonte oral, em baú de madeira a letra B, de fonte material, em carta vocês colocariam a letra A, de fonte escrita, e em filme vocês colocariam a letra E, de fonte audiovisual. Entenderam? Então vamos lá para a questão. Deu para entender, pessoal? Essa aqui é a letra A, número 3? Sim, sim. Tá bom. Então, beleza. Então, vamos lá para a questão 4. Imagine que daqui a 100 anos, um historiador decida estudar o Brasil de 2021. Vamos imaginar 2121, né? Em 2121, o historiador resolve estudar o que aconteceu no ano que a gente está agora. Provavelmente vai restar só os ossinhos nossos, né? Mas ele vai estudar aqui. Cite 3 exemplos
de fontes históricas que ele poderia usar, né? Que fontes históricas que poderiam ser usadas para o historiador daqui a 100 anos entender o nosso tempo? O que vocês podem estar colocando aí, pessoal? Ele pode usar os jornais da época, pode usar revistas, usar fotos, usar vídeos, né? Hoje em dia nós temos uma grande variedade de fontes históricas que podem ser usadas no futuro para entender o nosso tempo, né? Redes sociais, né? Os sites das redes sociais hoje em dia que a gente usa, né? O Facebook, o Instagram, daqui a 100 anos eles vão ser fontes históricas, né? Para os historiadores entenderem como que funcionava o pensamento do passado, o passado que é o nosso presente agora, né? Os filmes, as músicas, então uma grande variedade, né, de fontes históricas que o nosso tempo presente vai poder fornecer aos historiadores no futuro, né? Isso aí. Sim. Então vamos lá. Aqui a questão 5. Com base na leitura do texto dessa semana, explique por que na história existem verdades ao invés de uma única verdade. É aquela coisa que eu disse, né, pessoal? Cada historiador ele vai ter a sua visão. A história é uma ciência humana, ela não é uma ciência exata. Na ciência exata, vamos imaginar, a matemática é uma ciência exata. 2 mais 2 aqui no Brasil é 4. E no Japão, 2 mais 2 é quanto? 4. 4 também. Então, é a mesma coisa. Por quê? Porque a matemática é uma ciência exata, né? E que não muda. E não muda, exatamente, senhor. Tem até uma piada que fala assim, ó. Como é que é? 1 mais 2 no Brasil é 3, né? E 1 mais 2 nos Estados Unidos? 3. É 3. Mas é 3, pessoal. Que piada ruim, meu Deus. É 30, o Pedro falou aí. 3h30. Ah, que horas que acaba? Ô, Gabriel, tá com pressa. Gabriel, toda vez que ele entra na aula, ele tá com pressa. Calma, Gabriel, fica aí com a gente. Eu tô querendo fazer um dia aqui, uma aula com vocês que vai até meia-noite. Credo. Pro Gabriel ficar bem feliz. Aí que ele vai surtar mesmo. Aí que ele nunca vai em nenhuma aula mais. Fica aqui com a gente, Gabriel. A gente gosta tanto de você, cara. Vamos lá, continuando aqui, pessoal. Aí ele pergunta que horas a aula acaba. Toda aula, né, pessoal? Toda aula o Gabriel pergunta quando é que vai acabar. Tá acabando, Gabriel. Uma aula até o sábado letivo amanhã. Ué, a gente já... Só vídeo de história. A gente já vai emendar com sábado já, né, Pedro? Eita. Vamos lá. Então a questão 5. Por que existem verdades ao invés de uma só verdade na história? O que vocês podem estar respondendo aí, pessoal? A minha gatinha está miando aqui. O que vocês podem estar respondendo? A interpretação das fontes pode variar de acordo com o objetivo do historiador, pois cada um pode analisá-la com uma visão diferente e encontrar outras informações sobre o passado. Por isso podemos dizer que a história é composta por verdades, né? Muitas vezes um detalhe, alguma coisa que está em uma fonte histórica, um historiador não consegue enxergar, mas outro historiador que vai ter contato com aquela mesma fonte, ele vai enxergar, ele vai ter uma visão diferente, né? Por isso a história ela é composta por verdades e não uma verdade só. Ok? E aqui a número 6. Eu fico perguntando, será que o Gabriel está querendo ir embora? É porque eu contei aquela piada ruim? A piada é tão ruim que ele quer ir embora. Aqui é a última questão, pessoal. A número 6. Escreva um parágrafo refletindo sobre a seguinte questão. Por que é importante... Ô, Gabriel, obrigado.
Não precisa rir não, mas também não vai embora não. Vamos lá. A questão 6. Escreva um parágrafo refletindo sobre a seguinte questão. Por que é importante estudar história? Por que é importante estudar história, pessoal? Aí vocês vão escrever a sua visão, é uma resposta pessoal, né? Cada um vai ter a sua visão de por que é importante estudar história. Mas eu dou uma dica aqui para vocês, né? Vocês poderiam estar respondendo alguma coisa mais ou menos assim. Só uma dica. A história é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais que vivem em sociedade, né? Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói o seu tempo. Ok? Então a gente entende a humanidade, a gente entende o ser humano, a gente entende o passado, a gente entende como o presente se formou, né? Estudando a história. Por isso é importante estudar história. Tá bom? Pessoal, desse tema que a gente abordou aqui hoje, vocês têm alguma dúvida? Não. Não. Deu para entender legal? Sim. Ah, o Gabriel fez uma pergunta legal. Quantos animais eu tenho? Aqui em casa tem muitos animais. Tem 4 cachorros, tem 2 gatos. Né? Então aqui ao todo são 4 cachorros, né? 4 cachorros, 2 gatinhos, 2 gatinhas, né? E tem eu também. Uai, você é animal? Eu sou um Homo sapiens, né? Sim. E tem minha esposa também, que é uma Homo sapiens fêmea. Ô tio, eu tenho 2. Uma cocota e um cachorro. Ó, legal. O Gabriel disse que tem 2 gatos. O que é uma cocota? Hã? O que é uma cocota? É tipo um papagaio, só que ela é verde. Mas ela só sabe falar algumas coisas que a gente repete. Ah, é tipo uma jandainha, um periquito? Só que não é igual o papagaio que falou tudo certinho, não. Entendi. Uai, legal demais, Pedro. Depois me manda umas fotos dela. Ela é brava. Aí, como a minha prima tá saindo, ela deixou o bichinho dela aqui. Aí ela tá com ciúme, a cocota. Que legal, só. O Gabriel tem um gato macho e uma gata fêmea. Gabriel, eu tinha um gato. Eu tive 2 gatos machos. Os 2 fugiram. Ficaram só as fêmeas. Gato macho foge. É difícil. Mas por que eles fogem da fêmea? A fêmea bate nele. Não, eles fogem de casa, né? Eu acho que eles vão procurar caçar, sair pra caçar, sair pra namorar, não sei. Aí foge e não volta mais de casa, não. Não volta mais pra casa, não. O gatinho do meu irmão fugiu. Pois é, gato foge mesmo. É o Mas show. as fêmeas estão aqui firmes. Isadora disse que tem uma cachorro e uma calopsita. Nossa, que gracinha, Isadora. Depois manda umas fotos pra gente. Fazer um grupo de animal. Vamos fazer um grupo de animal depois. Legal demais. Aí eu te mando as fotos também dos meus. A Surya disse que tem 3 cachorros, um quibe, o outro chama Xande e a Maria. Nossa, que legal, Surya. Depois manda lá pra mim também, viu? Eu vou te mandar as fotos dos meus. Legal demais, pessoal. Pessoal, obrigado por estarem comigo, tá? Espero que essa aula tenha sido boa pra vocês. E até semana que vem. Tá? Até semana que vem não, né? Até amanhã. Amanhã é sábado letivo. Beleza? Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Beleza, pessoal. Então valeu. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, até Tchau, amanhã. boa tarde. Tchau. Com Deus. Bom fim de semana. Tchau, obrigado. Pra você também. Até amanhã. Com Deus. Tchau, tchau, Gabriel. Valeu.
Até mais.